Meus irmãos, irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, em seu segundo capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós hoje partimos para a oitava mensagem da série de exposições que há algumas semanas eu comecei, juntamente com os irmãos, no Evangelho de Marcos. Esta é, portanto, a oitava mensagem dessa série, e nós hoje olharemos para o capítulo de número 2, do 1º ao 12º verso. Eu estimulo os irmãos para que abram a Bíblia, física mesmo, em papel, para que nós sempre voltemos os nossos olhos à medida que o texto for exposto. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, rogando a iluminação do Espírito Santo de Deus nesta hora. Senhor, a Ti nos dirigimos em oração nesta hora. Acabamos de ler a Tua palavra neste culto que a Ti prestamos. Até este momento, Senhor, fomos nós quem nos dirigimos a Ti, através de cânticos, orações. Mas agora, Senhor, cremos, é o Senhor quem se dirigirá a nós por meio da Tua palavra. Portanto, Senhor, ilumina-nos para que a compreendamos. Ilumina-nos o coração, ilumina-nos a mente, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos dizer nesta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vocês seriam capazes de se lembrar hoje das boas surpresas pelas quais já passaram na vida? Se eu pedisse para que pensassem nisso por alguns momentos, alguns instantes, em retrospectiva, quais boas surpresas pelas quais vocês já passaram, das mais marcantes, os irmãos me contariam hoje? Bem, eu posso contar uma das minhas boas memórias aos irmãos. Eu ainda sou capaz de me lembrar, irmãos, como se fosse hoje, do dia em que ganhei o meu primeiro instrumento musical, uma bateria. Eu ainda era adolescente, tinha cerca de 13, 14 anos de idade, e como muitos outros jovens não cristãos,
o meu sonho era ser um famoso astro do rock. Na escola, fazia de canetas e lápis as minhas baquetas. Dos cadernos e das mesas, os tambores. Eu sonhava de fato em ser um baterista. No entanto, faltava um pequeno detalhe. Eu não tinha um instrumento. Bem, vocês já devem imaginar o tormento pelo qual meus pais passaram nesse tempo, não é? Meu pai, que à época já ia à igreja, de tanto me ouvir pedir por uma bateria, se viu sem alternativa, depois que eu soube que ele doara uma bateria eletrônica ao baterista da igreja que ele frequentava. Como pode, pai, dar uma bateria a alguém da igreja e negar ao seu próprio filho? Hoje eu entendo, mas à época eu confesso aos irmãos que parecia muita injustiça da parte do meu querido pai. Só sei dizer, irmãos, que o argumento funcionou. Meu pai logo cedeu. Ok, Douglas, logo eu te darei uma bateria eletrônica igual a que dei ao baterista da igreja que eu frequento. Ah, irmãos, eu confesso aos irmãos, foram dias de espera que pareciam uma eternidade. Eu mal podia dormir de ansiedade. Confiava que meu pai ia cumprir a promessa com ansiedade. E algumas semanas se passaram até a chegada da grande notícia. E é desse momento que eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Vamos ver sua bateria, filho. Era um dia nublado e nós saímos de carro. Acontece que na minha cidade pequena, cerca de 30 mil habitantes, no interior de São Paulo, não há, ou não havia até então, hoje existe, nenhuma loja de instrumentos musicais. Então, eu achava que meu pai me levaria para a cidade vizinha para comprar um instrumento tão sonhado, uma pequena bateria eletrônica, parecida com uma caixa de sapatos, que reproduzia os sons de uma bateria de verdade. Só que, ao contrário do esperado, meu pai andou apenas algumas quadras na minha querida cidade de Guariba. Chegamos numa casa e ele me disse, vamos entrar. Eu confesso, irmãos, não estava entendendo nada, mas confiava no meu pai. Nós caminhamos por um corredor, chegamos ao quintal daquela casa e, meus irmãos, de repente, os meus olhos viram um lindo instrumento. Uma bateria de verdade, não eletrônica, mas uma bateria de verdade. Pratos, ferragens, tambores. Que grande e agradável surpresa. Eu esperava por uma bateria eletrônica, um equipamento pequeno, mas meu pai me fez uma grande surpresa. Eu que estava esperando por muito menos, fui agraciado por algo muito, infinitamente melhor. E foi difícil dormir depois daquele dia, meus irmãos, eu confesso. E acho que aos vizinhos também foi difícil dormir depois daquele dia. Meu pai me surpreendeu com o total controle que ele tinha sobre a situação. As minhas expectativas foram superadas em muitos sentidos. Bem, vocês devem imaginar o porquê dessa minha pequena história introdutória, não é mesmo? A história que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos, no 2º capítulo, também narra uma história em muitos sentidos semelhantes a essa que eu acabo de contar sobre a minha vida. Nela, nessa história narrada por Marcos, nós também vemos pessoas cheias de expectativas, e, convenhamos, expectativas muito mais urgentes, e eu falo do paralítico e de seus amigos, que procuravam por uma solução para o seu problema. Nessa história narrada por Marcos, também vemos alguém com total controle e autoridade sobre a situação, com capacidade para surpreender, e é claro, eu falo de Jesus. E por fim, irmãos, também vemos uma maravilhosa surpresa, algo que superou e muito as expectativas nutridas pelos homens descritos aqui. Então, irmãos, olhando para esse texto específico aqui,
que eu procurei ilustrar na pequena introdução a respeito da minha relação com meu pai, nesta noite nós aprenderemos a seguinte lição: Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. E isso porque Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, outrora prometido. Repito, essa é a grande lição que esse texto nos ensina, a qual nos voltaremos nesta noite. Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Isso porque Ele é Deus, o Filho do homem, outrora prometido. Nós veremos essa grande verdade, irmãos, a partir de duas lições que esse texto nos ensina, que nos conduzirão ao final do sermão a essa verdade maior que eu acabo de enunciar. Duas verdades, e a primeira delas, nós aprendemos do primeiro verso ao quinto verso, e é a verdade de que sim, Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. A primeira verdade que nós aprendemos aqui, do verso de número 1 ao verso de número 5. Sim, Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Notem, nós continuamos a caminhar pelo Evangelho de Marcos. Como eu disse antes, esta é a nossa 8ª mensagem neste texto. Nós já passamos por todo o primeiro capítulo, ao longo de 7 mensagens. Até aqui nós vimos o evangelista Marcos mostrar aos seus leitores a incomparável autoridade de Jesus. Curando, ensinando, expulsando demônios, chamando os seus primeiros discípulos. Nós já vimos tudo isso no primeiro capítulo. E com tudo isso, Marcos quer mostrar ao seu leitor que Jesus é de fato o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para inaugurar o seu reino, pregando fé e arrependimento. Tudo isso nós já vimos no primeiro capítulo, sobre o qual já passamos em mensagens anteriores. Mas para fazer menção à nossa última mensagem aqui no Evangelho de Marcos, quando nós olhamos para os versos 40 a 45 do primeiro capítulo, nós vimos o evangelista discorrer sobre a maravilhosa purificação de um leproso. Os irmãos se lembram dessa história? Os irmãos se lembram da última mensagem no Evangelho de Marcos? Versos 40 a 45 do capítulo 1. E o que é que Marcos nos informou ao final do texto, lá no verso 45? Que a popularidade de Jesus cresceu sobremaneira. Final do verso 45. Jesus sequer conseguia entrar publicamente em qualquer cidade. Ele purifica um leproso e a sua fama, que já era grande, aumenta ainda mais, a ponto dele sequer conseguir entrar nas cidades de Cafarnaum. Pois bem, então eis-nos aqui diante da continuação da narrativa do evangelista Marcos. Notem agora, volte os olhos para o verso 1 do capítulo de número 2, porque o que nós lemos aqui no início do 2º capítulo é que dias se passam desde a purificação do leproso. Marcos passa a nos contar agora o que aconteceu dias depois da purificação do leproso. É o que nós lemos aqui no início do primeiro verso. O que é que aconteceu dias depois da purificação do leproso? Volte os olhos para o primeiro verso. Entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Como sabemos, irmãos, Cafarnaum é a cidade na qual nosso Senhor passou a morar em determinado momento da sua vida. Ele nasce em Belém, passa um tempo no Egito, é criado em Nazaré, mas em determinado momento da sua vida ele passa a morar na cidade de Galileia de Cafarnaum. Então Marcos está nos dizendo aqui que Jesus finalmente conseguiu voltar para sua casa. Os irmãos se lembram? Nós vimos isso no primeiro capítulo. Antes ele estava peregrinando por toda a região da Galileia, pregando em várias cidades, anunciando o Evangelho de Deus, a necessidade de fé, de arrependimento. A sua fama cresceu, ele não conseguia entrar mais em nenhuma cidade. Mas agora Marcos nos informa que a euforia abaixou. Jesus consegue voltar para a sua cidade. Depois de peregrinar pela Galileia, pela região da Galileia, pregando o Evangelho, ele está de volta à sua cidade. É verdade, ele não conseguia mais entrar nas cidades, mas um tempo se passa. Dias depois, a euforia
abaixa e ele enfim consegue voltar para a sua casa. No entanto, irmãos, o sossego parece durar pouco. Porque Marcos nos diz no final do primeiro verso que logo correu a notícia de que ele estava de volta a Cafarnaum. De que Jesus estava de volta à sua casa. O sossego durou pouco, a notícia se espalhou. A notícia de que ele regressara a Cafarnaum se espalhou. Parece que o povo ficou a postos, não é? Esperando por esse momento. E não demorou a aparecer. A informação viralizou. A ponto de Marcos nos informar, volte os olhos para o segundo verso, que muitos afluíram para ali, para o lugar em que Jesus estava, em Cafarnaum. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Vejam, o local onde Jesus estava, na cidade de Cafarnaum, ficou cheio, abarrotado de pessoas. As multidões que por vezes seguiram a Cristo, interessadas nos seus sinais, nos seus milagres, nas suas maravilhas. As multidões cercam, estão em peso na casa onde Jesus está, em Cafarnaum. A ponto, diz Marcos, de muitos afluírem ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar. E o que é que Jesus fazia? Diz o final do verso 2, pregava o evangelho e anunciava-lhes a palavra. Nós já vimos, à luz do capítulo 1, este é o propósito da sua vinda. Ele veio para anunciar a palavra de Deus, para pregar a necessidade de fé e de arrependimento. Então, pensem comigo na cena, uma multidão está em frente à casa do Senhor, a ponto de tapar a entrada. Mas vejam, irmãos, que nós ainda estamos sendo encaminhados àquilo que Marcos tem para nos contar, para aquilo que ele quer dar destaque nesse texto. Porque a história em si começa agora no terceiro verso. Volte os olhos para o terceiro verso. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Das muitas pessoas, irmãos, que foram procurar por Jesus naquele dia, 5 passam a ter um enfoque especial na narrativa de Marcos. As que nós acabamos de ver aqui no terceiro verso. Primeira delas, um paralítico, e as outras 4, os seus carregadores, aqueles que estão o levando na sua maca, provavelmente seus amigos, talvez parentes, mas 5 pessoas, irmãos, que levam um paralítico, ou seja, um homem sem o movimento das pernas, que depende da ajuda alheia para se locomover, e que é carregado por 4 outras pessoas, 5 homens, portanto, e notem, homens que de alguma forma já tinham ouvido falar de Jesus, que já tinham ouvido falar dos sinais, das curas, dos milagres operados por Jesus em toda aquela região. E por isso mesmo, homens que vão atrás do Senhor. Mas homens que são impedidos de se aproximar de Jesus, porque é um problema básico. E qual é o problema básico? A multidão. Vejam o início do verso 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Os homens estão determinados a levar o amigo, ou talvez um parente, o paralítico, aquele que não tem o movimento das pernas, a Jesus, a fim de que seja curado. Só que quando chegam no local onde Jesus está, tem uma multidão que impede a sua passagem, que impede a passagem dos amigos e do paralítico para o Senhor. No entanto, notem, esses homens são de fato determinados. Esses homens são homens de coragem, homens que não se veem derrotados diante da muralha de pessoas que está na porta do Senhor Jesus. Homens que devem pensar, bem, se não é possível encontrar uma abertura para Jesus, vamos fazer uma. E que agem exatamente assim. Olhem para a continuação do 4º verso. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Homens dispostos a remover qualquer obstáculo, irmãos, para levar o necessitado a Jesus.
Ainda que isso significasse entrar com o paralítico pelo teto da casa onde Jesus estava. Porque é o que eles fazem aqui. Imaginem a cena comigo, irmãos. A multidão é numerosa e esses homens chegam com um amigo sendo carregado. Talvez olhem por cima. É impossível passar, é impossível cruzar essa multidão toda aqui. Mas aí eles se lembram bem, mas ao telhado. Sobem ao telhado de uma maneira que não nos é informada. Imaginem só o trabalho, irmãos. Subir ao telhado da casa carregando alguém que não tem o movimento das pernas. Vejam a determinação. E aí tentam localizar o ponto exato em que Jesus está. Lembrem-se, Marcos diz que Jesus estava pregando, anunciando a palavra. Talvez eles se orientem pela voz do mestre. Bem, vamos ouvir onde é que ele está falando. Vamos ouvir de onde vem o som mais forte da voz. Vamos localizar o momento, ou melhor, o lugar exato, o ponto exato em que Jesus está. E aí, já no telhado, começam a desterrar a casa. Porque, de fato, irmãos, na língua grega original, a expressão aqui é que eles literalmente cavam um buraco no telhado da casa. Os telhados daquela época eram revestidos com barro. Então, essa era a parte mais fácil. Cavar um buraco no telhado. A parte difícil foi feita até chegar a esse momento. E aí, pensem comigo, irmãos. Jesus está pregando e, de repente, começa a cair terra. Partes do telhado começam a se abrir. Sujeira começa a cair do teto. E com cordas ou não, o texto não nos informa, esses homens, os 4 homens, abaixam o leito. Diz o finalzinho lá do verso 4, e baixaram o leito em que jazia o doente. Surpreendente, não é mesmo? Só que as surpresas não pararam por aí. Porque o que vem a seguir, irmãos, é ainda mais surpreendente do que essa cena que eu acabo de tentar descrever. E diz respeito à reação de Jesus. Vejam comigo o 5º verso agora do texto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus não se ofendeu ou repreendeu aqueles homens por danificarem o teto da casa onde ele estava. Pelo contrário, Jesus os encorajou. Disse, filho ao paralítico. Usou uma expressão totalmente benevolente. Viu a fé de tais homens, e atenção, de todos eles, e não apenas do paralítico, porque o verso de número 5 diz, vendo-lhes, pronome plural. Jesus viu a fé de todos eles, do homem que desceu à sua presença e daqueles que o levaram até aquele momento. E o que vem a seguir é chocante, irmãos, porque Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Por que é chocante? O que é que esses homens buscavam de Jesus? O que levou esses homens a subir no telhado, na casa onde Jesus estava? Bem, a resposta está nítida, está clara aos nossos olhos. Eles queriam que um amigo fosse curado, deixasse de ser paralítico. Eles procuravam pela cura do homem. Mas o que é que Jesus diz inicialmente? Filho, os teus pecados estão perdoados. Os irmãos conseguem imaginar o choque que isso causou? Entender essa afirmação, irmãos, não é tão difícil quanto parece. Nós precisamos nos lembrar de que na Bíblia, por vezes, pecado e doença guardam uma relação direta. Sim, existe um sentido no qual, em alguns casos, atenção, em alguns casos, sentido no qual doenças estão diretamente relacionadas a alguns pecados cometidos por aqueles que adoecem. A Escritura fala dessa relação inúmeras vezes no Antigo e no Novo Testamento, nós não precisamos nos aprofundar nisso aqui. Isso não significa, evidentemente, que toda e qualquer doença na Bíblia é consequência de pecado do doente. Não é isso que eu estou dizendo. A história de Jó é uma clara exceção disso. Mas em alguns casos na Bíblia essa relação direta existe entre o pecado e a doença dele consequente na vida do pecador. E parece ser este o caso aqui. A forma como Jesus se dirige ao paralítico parece refletir um conhecimento que só Jesus tem dos seus pecados.
os pecados daquele homem e da relação que os seus pecados têm com essa sua enfermidade, com a paralisia. Então, irmãos, é como se Jesus tratasse a paralisia do homem como resultado de pecados seus, embora não saibamos exatamente quais pecados. Por isso, vejam, antes de curar o homem, Jesus perdoa os seus pecados. Antes de tratar dos efeitos, Jesus trata da causa. Ele lida com a raiz do problema, como se perdoar o pecado daquele homem fosse o primeiro passo para remover os efeitos dos seus pecados. Nesse caso, remover a paralisia. Os irmãos conseguem entender? É assim que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, especificamente do Evangelho de Marcos, entende esse verso de número 5. Seja como for, irmãos, o que temos aqui é uma chocante e surpreendente declaração. Como eu, que na adolescência buscava por algo pequeno, frente ao que eu ganhei do meu pai, aqueles homens receberam algo muito maior do que esperavam. Eles queriam a solução para a paralisia do amigo. Queriam a solução para os efeitos. Jesus lhes deu algo muito maior, tratou diretamente na causa. Eles receberam um maravilhoso e surpreendente presente do nosso Senhor. E nesses 5 primeiros versos, irmãos, nós temos a primeira lição para a nossa vida nesta noite. Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Irmãos, essa lição traz importantes aplicações para nós hoje. Porque você pode dizer, muito bonita a história, mas o que tem a ver com a minha vida hoje? De que maneira se aplica a minha vida hoje? Eu gostaria de pensar em algumas aplicações dessa primeira verdade para a nossa vida hoje. Primeiro, essa verdade aqui, irmãos, nos mostra que a maior necessidade que um ser humano pode ter é a necessidade de perdão. Essa é uma primeira e importantíssima aplicação dessa lição que nós vemos aqui. Não há necessidade nossa mais profunda, não há necessidade mais profunda que possamos ter do que a necessidade de perdão dos pecados. Sabem, irmãos, deixem-me contar brevemente uma história que seria cômica se não fosse trágica. Eu me lembro de alguns anos ouvir falar sobre o testemunho de uma senhora muito simples, que foi a uma dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade e que quis dar um testemunho durante um culto. E ela foi chamada à frente pelo pastor para contar a sua bênção. Uma senhorinha muito simples, que a ocasião teria dito: pastor, Jesus perdoou os meus pecados. Ao que o pastor teria dito: é mesmo, irmã? Sim, pastor. Muito emocionada, contente, Jesus perdoou os meus pecados. Ao que, para surpresa ou não dos presentes, a resposta do pastor teria sido: muito bem, irmã. Agora, por favor, conta rapidinho a tua bênção. Deixem-me dizer, irmãos, às vezes nós temos essa mesma visão distorcida. Achamos que só somos abençoados se temos o carro do ano, se temos uma família perfeita, dinheiro na conta, sonhos alcançados, ausência de lutas, de tribulações. Ficamos magoados, revoltados com Deus quando Ele não nos abençoa como nós desejamos, e assim nós nos esquecemos que a maior bênção que Deus pode dar a um ser humano é o perdão dos seus pecados. Não há bênção maior do que essa, irmão. Quando nós esperávamos pouco, Jesus nos surpreendeu com muito ao perdoar os nossos pecados. Portanto, se você é crente, não duvide do amor de Cristo. Ainda que você não tenha as bênçãos que gostaria de ter, ainda que você não tenha paz em casa, ainda que você não tenha uma família perfeita, ainda que você ainda ceda às tentações, caia lutando contra os seus pecados, Jesus já te deu a maior bênção de todas, se você crê em seu nome. E é o perdão dos seus
pecados. Um pastor da nossa denominação, que os irmãos certamente conhecem, o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem uma frase muito bonita que resume o que eu quero dizer aos irmãos aqui. Ele diz o seguinte: o perdão é o maior milagre de Jesus. Por quê? Atende a maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e o mais duradouro resultado. Portanto, não se queixe, não blasfeme, alegre-se em Cristo. Se você é crente, porque Ele já te deu a maior bênção de que um homem pode desfrutar. Já atendeu a mais urgente necessidade que um homem pode ter, que é a necessidade de perdão de pecados. Mas se você não é crente, deixe-me dizer, aqui está tudo aquilo de que você realmente precisa. Se você está na igreja hoje ou nos acompanha de casa, procurando por uma solução para os seus problemas, se você está na igreja hoje ou nos assiste de casa e ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e está procurando apenas por bênçãos terrenas, por cura para as enfermidades, para a depressão, se está procurando apenas por solução para as desavenças familiares, solução para o desemprego, para a situação econômica difícil, deixem-me dizer, Jesus pode dar a vocês algo muito maior do que tudo isso. Jesus pode dar a vocês algo muito mais importante do que tudo isso, mais importante do que bens materiais, mais importante do que paz emocional em casa, na família, mais importante do que relacionamentos saudáveis. Jesus pode perdoar os seus pecados e com isso acrescentar todas as outras coisas. Achega-te a Jesus com fé, portanto. Achega-te a Jesus com fé. Mas há uma outra lição aqui, irmãos, uma outra aplicação dessa primeira verdade. Porque o que nós vimos aqui nos 5 primeiros versos também nos ensina que existem propósitos por trás das nossas aflições. O que nós vimos aqui nos ensina que as nossas lutas não são obras do acaso, sem sentido. Pensem no caso deste homem paralítico aqui. Se não fosse a sua paralisia, talvez ele nunca tivesse se encontrado com Jesus. Se não fosse esse seu problema, talvez ele estivesse, nesta ocasião aqui, cuidando dos seus interesses na cidade de Cafarnaum. Se não fosse essa sua aflição, talvez ele jamais tivesse ouvido as abençoadas palavras: filho, os teus pecados estão perdoados. Vejam, irmão, os nossos sofrimentos não são em vão. Deus tem um bom propósito mesmo nas nossas lutas, e nos ensina que as nossas lutas podem resultar em grandes bênçãos para nós. Os irmãos se lembram da oração do salmista? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não murmure, não reclame, tenha fé em Jesus, mesmo que a situação esteja difícil, porque mesmo nelas, Deus tem um bom propósito. Mas esse texto também nos ensina, essa primeira lição, uma última aplicação dessa primeira verdade, ainda que indireta, esse texto também nos ensina, esses 5 primeiros versos também nos ensinam, que nós precisamos interceder por aqueles que estão próximos de nós. O texto deixa claro, irmãos, que o paralítico não foi o único a ter fé em Jesus naquele dia. Os seus amigos que o levaram a Cristo também tiveram fé. O texto diz, Marcos registra, Jesus viu a fé deles. É o que o pronome no 5º verso deixa claro. Vendo-lhes a fé, os amigos tiveram fé também. Tiveram compaixão também. Foi isso que os levou a apresentar o amigo a Cristo. Sabem, irmãos, se pararmos para pensar, nós temos uma missão semelhante. Nós temos a missão de levar as pessoas a Jesus. E é isso que nós temos feito com aqueles a quem amamos. É isso que temos feito com os vários necessitados que estão ao nosso redor. Temos levado essas pessoas a Jesus com fé. Levemos os necessitados ao nosso redor a Cristo.
Apresentemos ao Senhor aqueles que necessitam do seu perdão, oremos por eles, falemos desse Senhor a eles, porque a primeira verdade que nós aprendemos aqui é de que Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Mas ainda há uma segunda e última, agora versos 6 a 12. Marcos continua a narrar o episódio, e o que vemos agora a partir do 6º verso, que a menção do perdão de pecados cria uma reviravolta inesperada na história. Volte os olhos para o verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Notem, irmãos, o foco sai dos 5 homens de fé e passa abruptamente para os escribas presentes naquele local. Os mestres da lei que testemunharam a surpreendente declaração de perdão feita por Cristo. É isso que nós vemos aqui no 6º verso. A declaração de Jesus não é chocante apenas ao necessitado, que esperava a cura e recebeu o perdão dos pecados. Ela também causa perplexidade nos mestres da lei, nos religiosos, legalistas da época. O que começou como uma surpreendente declaração de perdão, dá lugar agora a um confronto. E de fato, irmãos, este texto aqui não está localizado no início do 2º capítulo à toa, porque nós veremos nas mensagens seguintes, que por várias vezes, a partir daqui, Jesus entrará em confronto com os mestres da lei. Guardem isso em mente. Nós veremos a partir daqui, até o 3º capítulo, para ser mais exato, o número de vezes em que Jesus entra em confronto com os mestres da lei. Esse texto está aqui por um propósito, para fazer a abertura desse tema específico. A oposição agora, irmãos, não dos demônios, como no 1º capítulo, agora dos mestres da lei. E oposição que ainda é tímida, ainda está reprimida, porque voltem os olhos para o verso 6. Os escribas arrazoavam em seu coração. Em segredo, silenciosamente, esses mestres começaram a considerar detidamente aquilo que Jesus estava fazendo. Esse é o significado de arrazoar. Pensar detidamente, analisar detidamente aquilo que Jesus acabara de dizer. Filho, os teus pecados estão perdoados. É como se esses mestres da lei dissessem: o que este homem está dizendo? Pensassem no seu coração. Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. Quem este homem pensa que é para dizer que os pecados do paralítico estão perdoados? E há certa coerência teológica no raciocínio. Porque de fato, irmãos, só Deus pode perdoar pecados. Não foi o que nós lemos lá no início deste culto, no Salmo 103? Perdoar as tuas iniquidades. Só Deus pode perdoar as tuas iniquidades, sarar as tuas feridas, as tuas enfermidades. Redimir tua vida da cova, coroar-te de graça e misericórdia. Os mestres da lei conhecem a palavra de Deus e sabem que só Deus pode perdoar pecados. Então, no coração, eles pensam: quem este homem está dizendo que é? No entanto, irmãos, o que esses homens não sabem é que, de fato, diante deles está o Filho de Deus. Está o próprio Deus encarnado. Marcos deixa isso claro, de duas maneiras. Volte os olhos para o verso 8. Primeira maneira: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Sim, irmãos, ali está Deus encarnado. E que por ser Deus pode sondar o coração dos seres humanos. O mais profundo do coração. Não foi que nós lemos no primeiro livro dos Reis, neste culto? O que é que Salomão disse na sua oração? Porque tu, Senhor, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece o coração dos seres humanos. E quando Jesus, no relato de Marcos, percebe que os escribas estão pensando no seu coração, é como se Marcos nos dissesse: está vendo?
Aí está Deus encarnado. Porque ele foi capaz de saber que os mestres da lei estavam pensando no seu coração. Jesus sonda o coração dos escribas e Marcos está nos mostrando, aí está, ele é de fato Deus. Mas não para por aí, irmãos, vejam o verso 9. Que é mais difícil, disse Jesus àqueles homens, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus é de fato Deus. Marcos nos mostra isso, dizendo que ele foi capaz de sondar o coração dos escribas. E agora Marcos nos mostra isso de outra maneira. Jesus diz, pergunta, o que é mais fácil então? Já que vocês me consideram um blasfemo. Dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E é claro, irmãos, que nenhuma dessas coisas é fácil. Nenhuma dessas ações é humanamente fácil. Na verdade, a qualquer ser humano, tanto perdoar pecados como curar um paralítico é impossível. Essas ações são impossíveis, mas é aí que está. São impossíveis a quaisquer seres humanos. Mas a Cristo, o Filho de Deus, Deus encarnado, são ações perfeitamente possíveis, porque Ele é Deus. O curioso é que talvez os escribas devam pensar, bem, dizer os seus pecados estão perdoados é mais fácil, porque afinal de contas, quem é que pode verificar se os pecados foram perdoados ou não? Qualquer pessoa pode dizer seus pecados estão perdoados sem que isso de fato aconteça. Mas ao contrário disso, a cura de um paralítico pode ser verificada. Basta ver o paralítico voltar a andar. E é exatamente isso que acontece. Os versos 10 e 11, Jesus diz, Marcos registra, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus cura o homem. E notem, com isso é como se ele fosse do menor para o maior sinal. Ele pode fazer aquilo que parece ser mais difícil, que é curar o paralítico. E com isso ele está deixando claro aos escribas, se eu posso fazer aquilo que parece a vocês o mais difícil, que é fazer um paralítico levantar, eu também posso fazer aquilo que aos seus olhos parece ser o mais fácil, que é dizer, filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus então se identifica como Filho do Homem. Não foi o que lemos lá em Daniel capítulo 7, 13 e 14? A profecia acerca da vinda do Filho do Homem no início deste culto. O que é que Daniel diz na sua profecia? Que este Filho do Homem teria todo o domínio, toda a glória, o reino estaria em suas mãos, que o seu reino jamais será destruído, que ele vem com toda a autoridade. E aqui Marcos nos informa, de fato, aqui está o Filho do Homem. Com autoridade, inclusive, para perdoar pecados. Para terminar, verso 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. O Filho do Homem, com sua autoridade, faz sinais admiráveis à vista do povo. O homem se levanta, pega a sua maca e retorna para casa, não apenas curado fisicamente, mas também curado espiritualmente, com seus pecados perdoados. E com isso, irmãos, nós temos a segunda lição que o texto nos ensina. Jesus nos surpreende mediante a fé, porque Ele é Deus, o Filho do Homem, outrora prometido. A primeira, Jesus surpreende aquele que vai a Ele com fé, de 1 a 5. A segunda agora, por fim, de 6 a 12. Jesus surpreende aquele que vai a Ele com fé, porque Ele é Deus, o Filho do Homem, outrora prometido. Para encerrar, irmãos, deixe-me fazer as últimas aplicações dessa última verdade.
Aqui nós vemos que Jesus, e somente Ele, pode nos dar tudo aquilo de que realmente necessitamos. Somente por meio de Cristo, irmão, irmã, podemos ter perdão, vida e vida em abundância. Somente Ele, o Filho do Homem, tem autoridade para mudar a nossa vida. Por isso, vejam, nós não precisamos procurar para solução ou solução para os nossos problemas em quaisquer outras pessoas ou em quaisquer outros lugares. Não precisamos de guias, espíritos, santos intercessores, imagens, horóscopo, búzios, novas revelações ou profecias, sacrifícios, cartas, nada disso. A nossa salvação, a resolução dos nossos problemas também não está no trabalho, no dinheiro por si próprio, como finalidade última, nas diversões passageiras. Tudo aquilo de que necessitamos está naquele que tem autoridade, Cristo Jesus, o Filho do Homem. Do que você precisa hoje? Eu termino perguntando. Do perdão para aquele teu erro do passado que ainda hoje te assombra, que ainda hoje bate à porta da tua consciência, questionando-te, por que você fez isso? Achega-te a Cristo, com fé. Não há culpado que não possa ouvir a sua doce voz dizendo: Filho, os teus pecados estão perdoados. O que você precisa hoje, crente, é de mais santidade, de mais resistência frente aos pecados? Achega-te a Cristo com fé. É de cura para as enfermidades físicas, emocionais ou espirituais? Cristo pode. Achega-te a Ele com fé. É de sentido e propósito na vida, vida que há muito tempo não lhe parece ter uma razão de ser? Achega-te a Cristo com fé. É de companhia na hora da solidão, conforto nas horas de dor, paz em meio à guerra. Achega-te a Cristo com fé, o Filho do Homem, porque Ele pode com toda autoridade te surpreender em todas estas coisas. E assim nós chegamos à lição maior que eu falei lá no início. Jesus nos surpreende quando vamos a Ele com fé. Isso porque Ele é Deus, o Filho do Homem, outrora prometido. É a grande lição que Marcos nos ensina aqui no início do 2º capítulo do seu Evangelho, verso 1 ao verso de número 12. Que Deus nos abençoe, irmãos, fazendo-nos lembrar disso tudo que ouvimos hoje. Que sempre nos acheguemos a Cristo, o Filho do Homem, com fé, a fim de sermos surpreendidos por Ele. Amém.